Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. PBH App. Solicite serviços direto do celular. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Alterosa. Quinta-feira, 12 de março. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Procon orienta passageiros que desistem de viagens por causa do coronavírus. PRF apreende quase 1 tonelada de maconha. Autor de estupro durante assalto é morto pela polícia. Bombeiros vão para as ruas fiscalizar segurança contra incêndio. E mais, as notícias do esporte. Adilson Batista foi embora ou não foi? O JA começa agora. Minas Gerais tem 289 casos de coronavírus sendo investigados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Até o momento, 2 pessoas foram confirmadas com o Covid-19. Uma mulher de 47 anos da cidade de Divinópolis e outra de 38 anos de Ipatinga. Depois que a Organização Mundial de Saúde declarou a doença como pandemia, muita gente tem desistido de viajar. E aí começam as dificuldades para conseguir o cancelamento e o reembolso. Cristina estava de viagem marcada. Dia 22 de abril, embarcaria para Milão, na Itália. Ela ia conhecer uma famosa feira de design de interiores, que foi adiada para julho por causa do coronavírus. E aproveitaria para ir à Suíça realizar o sonho da mãe, de 71 anos. E era o meu sonho realmente conhecer essa feira de Milão, e aí o sonho está acabado. Quanto que você teve de prejuízo depois que você tentou cancelar essa passagem e acabou não conseguindo? Então, o meu prejuízo está sendo em torno de uns R$14 mil. Cristina tentou vários contatos com a empresa aérea e não conseguiu reagendar a viagem e nem reembolso das 2 passagens. Eles me dão apenas 20% do valor que eu paguei, caso eu queira cancelar, ou me cobram $400 por pessoa para postergar. Então, assim, esse valor para mim é irrisório, eu não posso realmente receber só 20% e não tenho como pagar mais $800, né, para estar remarcando essa viagem. O Procon orienta que o consumidor que deseja cancelar ou adiar uma viagem deve procurar a agência, o hotel e a companhia aérea para tentar negociar a alteração do contrato. Caso não haja sucesso, ele deve procurar o Procon municipal ou o Poder Judiciário e registrar uma reclamação. O coordenador do Procon Assembleia orienta que a situação é emergencial, apresenta riscos à saúde. Por isso, as empresas não devem multar em caso de cancelamento ou remarcação. O consumidor está amparado pelo artigo 6º do Código de Defesa. Diante dessa situação, eles compareçam aí aos Procons ou ao Poder Judiciário para tentarmos que ele faça esse cancelamento ou que ele consiga o adiamento sem essa multa. Por enquanto não temos nenhum retorno das nossas notificações. Algumas eu estou sabendo que estão remarcando sem ônus, outras eu estou sabendo que não estão cancelando de jeito nenhum sem multa. Cada caso é um caso. A Cristina já contratou uma advogada para resolver o problema dela. Certo é que não irá para a Itália, pelo menos agora, momento em que o coronavírus é considerado uma pandemia. E para quem ainda está de viagem marcada para o exterior, a recomendação é reavaliar o embarque. O ideal seria que a pessoa só viajasse se ela tivesse extrema necessidade, um compromisso inadiável, e esse compromisso no seu destino, de fato, vai ocorrer. Porque diante dessa situação, ela passa a fazer um questionamento diferente do que aqueles que não estão querendo viajar. Ela está assumindo esse risco. Então a história muda de lado. A agência do INSS em Betim, na região metropolitana, está sem luz desde janeiro por causa da chuva. O atendimento foi suspenso. O segurado que precisa dos serviços tem que procurar a unidade de contagem. Do lado de fora da agência da Previdência Social, uma placa avisa informações entre 7 e 1 hora da tarde, mas sem atendimento. Já tem uns 30 dias que eu venho aqui, nada que funciona só.
O senhor está tentando aposentadoria ou o que é? A aposentadoria tem uns 4 anos que eu estou pelejando com isso, só manda recorrer, só recorrer. O problema está ali, no poste de energia elétrica. É que o transformador queimou durante uma tempestade, mas isso foi no mês de janeiro. Já são mais de 50 dias sem atendimento. Por isso, quem vem até aqui procurar pelos serviços recebe a resposta: vai ter que procurar a cidade mais próxima. O senhor vai conseguir? Mas mandou em Sarzedo, para mim é mais perto. Com o atendimento suspenso em Betim, o usuário precisa pegar 2 ônibus ou um carro particular para chegar até aqui, olha, para onde o atendimento foi transferido. Essa é a unidade da Previdência Social em Contagem, que agora atende, além das pessoas que moram aqui, também os que vêm do município de Betim, Mário Campos e de outras regiões. São pelo menos 15 minutos a mais do que se gastaria de carro. E de ônibus, então, o tempo chega a 1h30, segundo os usuários. Tem que pegar um ônibus, ir para a estação do metrô e de lá pegar outro para cá. O tempo mais que dobra, então, né? Com certeza. Rosana veio do bairro Bandeirinhas, na área rural de Betim. Saí cedo de casa, o pior não é isso, é que eu já vim aqui e tive que voltar hoje, porque não resolvi tudo que eu tinha que resolver. Eu moro em Mário Campos, dá 15 quilômetros de Betim lá, para cá já dá quase 50. Nivaldo é pedreiro, mas está sem trabalhar há meses e espera manter o benefício do INSS. Mas para isso, precisa fazer a perícia. Como os outros aí precisam, nem ir atrás, nem correr atrás. O Instituto de Previdência Social informou por meio de nota que o transformador estragado deve ser trocado na 3ª semana de março e que servidores da agência de Betim foram deslocados para Contagem para reduzir os transtornos no atendimento. E lembra da dona Rosana? Olha ela saindo aí. O INSS me negou o benefício. Agora como é que eu faço? Eu não posso voltar para trabalhar, mas em compensação não posso morrer de fome. Ter que deslocar de uma cidade para outra e só gera gasto, né? Operação apreende cerca de 200 celulares no shopping Oiapoque, no centro da capital. 8 boxes foram alvo de mandados de busca e apreensão. Suspeitos de comercializar objetos, produtos de crime como descaminho, contrabando e receptação, foram alvo. 3 pessoas presas por receptação. A operação é uma parceria entre a Polícia Militar, o Ministério Público e a Receita Federal. O objetivo principal é identificar objetos, sobretudo celulares, produtos de crime. Crime de furto, principalmente crime de furto e roubo. Há também o objetivo de objetos, produto de descaminho e contrabando. A Receita Federal, por isso a Receita Federal está trabalhando conosco. Isso faz parte de uma força-tarefa criada com o objetivo constante de fiscalização de todos os shoppings populares da região central. 8 mandados foram cumpridos em vários pontos do shopping. De acordo com o Ministério Público, operações como essa têm contribuído para a diminuição da venda de produtos ilegais. O Ministério Público acompanha essa diminuição na participação e no comércio de produtos de origem ilícita. Realmente houve uma diminuição. E isso demonstra que somente o trabalho conjunto é que vai levar ao combate à criminalidade. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 1 tonelada de maconha. A droga foi encontrada em um caminhão que foi parado pela PRF na BR-262 em Betim, na região metropolitana. 1.150 tabletes de maconha estavam escondidos em um fundo falso na carroceria do veículo. Os policiais contabilizaram 916 quilos de maconha. Durante a abordagem, o motorista de 55 anos ficou nervoso e o comportamento levantou suspeita. O caminhoneiro admitiu que pegou a droga no estado do Mato Grosso do Sul e que seria levada para Juiz de Fora, na Zona da Mata. O caminhão seria deixado em um posto de combustíveis para que outra pessoa o pegasse. No entanto, o caminhoneiro não soube informar quem seriam os receptadores. Agora é hora de previsão do tempo. A sexta-feira vai ser de sol em Belo Horizonte, com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações para o restante do estado, você confere no mapa. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo Mineiro, Norte e Jequitinhonha. Nas outras áreas, o céu segue parcialmente nublado. Em Belo Horizonte, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Já em Bambuí, a temperatura oscila dos 17 aos 33.
Em Lima Duarte, a mínima prevista é de 16, podendo chegar aos 35. Vão dos 15 aos 31 em Antônio Carlos. E em Divinópolis, mínima de 17 e máxima de 33 graus. Um suspeito de estupro foi morto hoje pela polícia na capital. Ele é suspeito de violentar uma adolescente durante um assalto em Juatuba. O trabalho da polícia começou com a localização das armas em uma casa na cidade que fica na Grande BH. A polícia encontrou 2 armas, sendo uma réplica, escondidas em um buraco. Nas buscas, os policiais encontraram ainda alguns pertences das vítimas. Um homem foi preso por receptação e um por participação no assalto. Outros 2 conseguiram fugir. Os suspeitos usaram uma residência próxima à casa das vítimas para cometer o assalto. Essa residência era próxima à casa da vítima, né? Um dos autores teria relacionamento com a sobrinha do proprietário, né, do imóvel, motivo esse que teria conhecimento da vida dos proprietários dentro das vítimas. As vítimas foram amarradas e uma adolescente de 17 anos acabou estuprada por um dos assaltantes. Abusou da menina, né, porque acharam que tinha mais dinheiro, coisa que não tinha. Então nisso eles abusaram, a gente escutava ela, sabe? Escutou o momento, foi muito triste. Hoje, um dos suspeitos que estava foragido foi preso no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte, e levou a polícia até o homem que estuprou a adolescente, conhecido como Ben 10. Ao tentar ingressar na residência, um quarto indivíduo que não faz parte da quadrilha tentou obstruir a ação policial. Imediatamente ele foi contido e preso pela Rotan. Após ele ser preso, a guarnição Rotan entrou no imóvel. Após entrar no imóvel, imediatamente deparou com Ben 10 com arma em punho. Houve confronto, Ben 10 foi baleado, foi socorrido e veio a óbito na UPA Leste. Uma arma e 4 munições foram apreendidas. Hora do intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre fiscalização. Os bombeiros já estão nas ruas, de olho nas normas de segurança contra incêndio e pânico. É já, já. O Corpo de Bombeiros começa a fazer em todo o estado a Operação Alerta Vermelho para fiscalizar o cumprimento das normas de segurança contra incêndios e pânico em locais dispensados de licenciamento e edificações de baixo risco. Aqui na região metropolitana, os militares já estão nas ruas. As equipes do Corpo de Bombeiros vão realizar cerca de 300 vistorias em estabelecimentos comerciais da capital e região metropolitana. Serão fiscalizadas as normas de segurança contra incêndio e pânico, como aconteceu nesta lanternagem que fica no bairro Lagoinha, região noroeste de Belo Horizonte. Aqui o dono foi orientado a fazer o auto de vistoria. Básico, assim, basicamente a edificação precisa ter iluminação de emergência, saída de emergência, sinalização de emergência e os extintores. Isso tudo é o que está sendo verificado hoje nessas edificações, juntamente com a existência da documentação, seja ela o AVCB ou a dispensa de licenciamento. Na operação, os bombeiros vão verificar as informações repassadas pelos estabelecimentos que possuem um licenciamento. Se for a primeira vez que essa irregularidade é notada naquela edificação, o Corpo de Bombeiros faz uma notificação para o proprietário. Ele tem um prazo de 60 dias para poder regularizar o comércio dele. Se for o caso de já ser uma reincidência, né, de já ter sido notificado isso numa vistoria anterior, aí o Corpo de Bombeiros vai fazer uma multa, vai emitir uma multa para o proprietário. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros pode ser feito no site da corporação. O procedimento, que antes demorava mais de um mês, agora pode ser solicitado em poucos minutos. Ele vai ter todo o passo a passo lá, vai responder um questionário rápido. Esse questionário vai falar se o caso da empresa dele é de dispensa de licenciamento, se é uma empresa de baixo risco ou se é uma empresa de alto risco. Respondendo esse questionário, ele vai ter também no site todo o trâmite, tudo que ele precisa fazer para regularizar a sua empresa. Se for uma empresa de baixo risco ou se for o caso de dispensa de licenciamento, em 5 minutos esse documento está feito. E o coronavírus mudou os planos da imunização no Brasil. Os idosos vão ser os primeiros a participarem da campanha de vacinação contra a gripe. A campanha de vacinação vai começar no dia 23 de março e será dividida em 3 grupos. Primeira etapa, nós estaremos então vacinando os idosos, né, acima de 60 anos e todos os profissionais da área da saúde. A segunda etapa, então, a gente inicia a vacinação
com as crianças de 6 meses a 5 anos. E também, depois, a terceira etapa, a gente vai vacinar as gestantes, puérperas, as pessoas que têm doenças crônicas, população privada de liberdade. A vacina contra a gripe não protege contra o coronavírus, mas a imunização é muito importante. Ainda não há vacina contra o novo vírus, o novo coronavírus. Isso a gente precisa reforçar isso para a população, mas a gente sabe das consequências que outros vírus causam também. E um dos vírus, que a gente tem grande preocupação é o influenza, que a gente precisa sim, bater a nossa meta de vacinação, que é de 90%, que a gente consiga, vacinar mais de 1 milhão de pessoas em Belo Horizonte. É isso aí. A polícia apresenta balanço sobre o caso envolvendo a cervejaria Baker. 9 pessoas já morreram intoxicadas por mono e dietileno glicol, segundo a Polícia Civil. Mais 4 pessoas constataram sintomas da síndrome nefroneural. Ao todo, são 42 pessoas na lista que compõem o inquérito. Cerca de 60 já foram ouvidas. 3 vítimas e uma testemunha prestaram depoimentos nesta quinta-feira. A corporação ainda informou que amanhã mais uma perícia vai ser feita na cervejaria e que os trabalhos giram em torno da análise dos tanques, onde eram produzidas as cervejas. Não há previsão de término dos trabalhos periciais na cervejaria Baker. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, vamos de esporte. Destaque para o resultado dos jogos de Cruzeiro e América na Copa do Brasil. Nós voltamos já já, não saia daí. E chegou a hora do esporte. Boa noite, Pereco. Que confusão é essa de técnico? Tem dança de treinador na área? Boa noite. Boa noite, tem sim. O passo é normal, 2 para lá, 2 para cá. Mas na toca, o compasso indica um pé lá e outro cá. Um pezinho fora, pezinho para dentro também, tá, Carol? É o seguinte, olha só. O Cruzeiro disse tchau para Adilson Batista, mas ele foi embora. Peraí. Ele não foi embora? Eu vou explicar tudo isso aí, olha só. Adilson teve a demissão definida por uma ala do Conselho Gestor que questiona o trabalho dele. Ficou com o pé fora. Mas como tem quem gosta muito dele também, e são nomes fortes no clube, como o Carlos Ferreira e o Pedro Lourenço, pé dentro da toca de novo. A decisão foi revista e nada mais de demissão, viu, Carol? O presidente do Conselho Gestor, Dalai Rocha, avisou: se é para o bem do clube azul, diga ao povo que o Adilson Batista fica. Aí ele virou, sabe o quê? Aquele treinador viúva porcina. Sabe o quê? É o que foi sem nunca ter ido, tá bom? Adilson fica no Cruzeiro. Ou a volta dos que não foram também, né? Pode ser a volta dos que não foram. E o Adilson, então, segue no Cruzeiro, né? Adilson segue no Cruzeiro. E me conta uma coisa, o que levou o Cruzeiro a dispensar o Adilson e gerar essa confusão toda? Isso aí, Carol, exatamente. O que levou, primeiro, o Adilson não está com uma campanha muito boa, não. Tem pegado principalmente para o torcedor, que ele não consegue acertar o time não vai bem e tudo mais. Aí o Cruzeiro foi jogar para disputar uma vaga na Copa do Brasil. O que aconteceu? Perdeu feio. Perdeu feio. Vamos ver aí? Vamos Cruzeiro lá. E CRB, melhor. Hein? Olha o que deu. Pela festa dos torcedores do CRB, tá na cara, né? A noite não foi nada boa para o Cruzeiro. Nunca, em toda a história do clube, o time celeste tinha perdido para os alagoanos. Desse jeito aí não vai dar, não. O time de CRB, time de Série B, pô. Nós estamos ganhando time de Série B, nós não vamos subir, não. Dentro do Mineirão, o apoio virou revolta pelo futebol apresentado em campo. E não foi só no fim do jogo, não. A torcida do Cruzeiro começou a reclamar bem cedo. Ainda era 17 minutos do primeiro tempo, quando o nome da partida, o Carrasco da Noite Celeste, surgiu pela primeira vez. Léo Gamalho aproveitou bem o cruzamento e abriu o placar. No segundo tempo, ele apareceu de novo dentro da área e marcou mais um. Fim de jogo, 2-0 para o CRB. Com a derrota, o Cruzeiro só avança de forma direta na Copa do Brasil se vencer o CRB por, no mínimo, 3 gols de diferença no jogo de volta. Não vai demorar muito para conhecer o resultado. A partida já está marcada para quarta-feira que vem, em Maceió. Saímos atrás do placar, 2-0, infelizmente, mas a gente sabemos que a gente tem condição de chegar lá e reverter.
E vai ser difícil, mas é impossível, não é, né? A gente sabe que a gente tem capacidade de chegar lá e reverter, então vamos fazer o máximo aí para reverter a situação. Tá vendo, Carol? A palavra é reverter. Quer dizer, na quarta-feira que vem o Cruzeiro pode preparar, tem que ganhar e bem, né? O CRB pode perder até por um gol de diferença que fica com a vaga. E o jogo lá em Maceió. Lá em Maceió. Né? Aí que o bicho pega, né? E nessa situação toda, nessa brincadeira toda, quem está se salvando no futebol é o América, né, Péricles? Olha, literalmente, viu, Carol? Eu faço assim pra você, perfeito. Tá? Tá o América tá mandando bem. Olha só, o América tá invicto, é líder do Mineiro, segue com boas chances na Copa do Brasil e depois de sofrer, mas empatar ontem no interior de São Paulo. Vamos ver? Jogo duro contra a Ferroviária em Araraquara, mas o América se manteve nos trilhos, segurou a pressão. Conseguiu conter o ímpeto do adversário. E se não atropelou o time da Ferroviária, também não foi atropelado. Tá certo que os paulistas criaram as melhores oportunidades de gol, mas eles não balançaram a rede. E no final, ainda não perderam o jogo por pouco, já que o Coelho esteve bem perto de marcar. Então, ficou assim, 0-0. América e Ferroviária voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 7h15 da noite, em Belo Horizonte. Quem vencer, segue na Copa do Brasil. Em caso de empate, decisão nos pênaltis. Já pensou um Coelho atropelando a Ferroviária inteira? Tá bom demais, a América mandando bem. Tá Cruzeiro, você já deu o recado sobre hoje. Que dia que você volta, Péricles? Eu volto agora na segunda-feira, com mais notícias de esporte. Mas se tiver amanhã, eu te dou uma notinha. Combinado. Também. Agora, tá quanto ao nosso toque... Coronavírus. Suspenso por motivo de coronavírus. Boa noite para vocês, pessoal. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Jornal da Alterosa. Oferecimento Prefeitura.